Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade às nossas meditações a partir do Evangelho e da imitação de Cristo, hoje no quinto domingo do tempo comum, o Evangelho que nos acompanha é Mateus 5, versículos de 13 a 16. E a nossa referência da imitação de Cristo é o livro 1, capítulos 1, 3, 15, 17 e 25. Depois que Jesus proclamou as bem-aventuranças, ele se dirigiu aos discípulos com palavras exigentes. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Aqui não se trata de um elogio, mas de uma responsabilidade. Ao contrário daquilo que possa parecer, Jesus não está elogiando os discípulos porque tem uma função, uma missão importante, mas ele está mostrando a responsabilidade daquilo que significa ser um seu discípulo. O discípulo não recebe uma identidade para si mesmo, não é algo privado, ao contrário, é algo para o outro, é algo para ser compartilhado. A identidade do discípulo, ela se configura e se afirma no discipulado, no caminho, à medida que ele vivencia o evangelho que ele recebeu. À luz da imitação de Cristo, compreendemos que essa missão não nasce de uma aparência exterior, mas de uma verdade interior. No livro 1, capítulo 1, nós lemos: pouco aproveita saber falar do alto e bem, se a vida não corresponde. O que adiantaria nós sermos profundamente informados ou termos conhecimento dos mistérios do céu, dos mistérios de Deus, se nós não vivenciamos essa realidade? Ser sal, ser luz, exige coerência entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Não adianta dizer que nós temos um conhecimento do sal e da luz se nós não exercitamos na vida essa condição de sermos sal e luz para o mundo. O sal não aparece, mas ele transforma. Quando nós preparamos algum prato, nós colocamos apenas um pouco de sal. E é o sal que realça o sabor. Você já experimentou comer algum alimento que precisa do acréscimo do sal sem colocar o sal? Este alimento não tem sabor, este alimento não tem vida. No momento em que você coloca um pouco de sal, esse alimento ganha uma vida, ganha um brilho, ganha sabor. É esta a realidade que Jesus está trazendo no Evangelho. A luz também, ela não se impõe, mas ela revela. Quando nós chegamos num ambiente que está escuro, que está na penumbra, nós não conseguimos ver com tranquilidade, nós não conseguimos ver com clareza. Mas a partir do momento que nós enxergamos que tem a luz, nós conseguimos enxergar a realidade que está à nossa volta. A luz nos permite discernir a realidade das coisas. Jesus não pede gestos espetaculares, mas uma fidelidade silenciosa. O sal e a luz, eles desaparecem no seu uso. O sal, ele se dissolve nos alimentos. A luz, ela se perde nesse ambiente, mas ela traz vida, ela traz a realidade dos objetos à nossa volta. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 15, ensina: muitas vezes é mais seguro calar do que falar. Pode parecer uma situação estranha, mas nós estamos acostumados a falar muito. Nós estamos acostumados a ter muita coisa para dizer. E às vezes, pouca docilidade para a escuta. O testemunho cristão nasce menos das palavras e mais da constância de uma vida moldada por Cristo. Ele nasce menos dos discursos, o testemunho cristão, ele nasce menos dos discursos e mais da vivência concreta do Evangelho. Ou seja, do testemunho silencioso, daquilo que se vive, desta intimidade que se torna concreta pelos gestos. Quando o coração se deixa purificar, a presença do discípulo torna-se naturalmente transformadora. O discipulado de Cristo, ele não força para ser aceito, ele é aceito naturalmente pela sua presença. Esta é a comparação que Jesus faz com o sal e com a luz. A luz, ela dá brilho, ela dá vida ao ambiente. O sal, ele dá sabor aos alimentos, de uma maneira natural e de uma maneira transformadora. Como o sal que se dissolve, como a luz que clareia, sem ruídos, sem fazer barulho. O sal perde o sabor. Se o sal perde o sabor, Jesus alerta que há um risco de uma fé sem densidade, sem preocupação, sem uma realidade interior. Um sal sem sabor se compara a uma fé que não transforma nem o coração daquele que recebe a palavra, nem o ambiente à sua volta. A perda do sabor espiritual
Acontece quando o discípulo se conforma com o mundo e deixa de vigiar o próprio coração. Aqui não se trata de vigiar a vida do outro, a realidade do outro, mas se trata de vigiar a própria vida. Saber, em primeiro lugar, se o sal, que é a palavra de Deus, está dando sabor à sua vida, à minha vida. Se a luz, que é a palavra de Deus, está iluminando a sua realidade, a minha realidade. É aqui que nós precisamos enxergar a frieza espiritual de uma vida sem sabor, de uma vida sem luz. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 25, afirma que quanto mais alguém se conhece, mais percebe quanto ainda lhe falta caminhar. O exame humilde de si mesmo preserva o sabor da fé. Examinar humildemente a própria vida. Isso nos prepara para o exercício da confissão. Algumas pessoas têm pouca frequência ao sacramento da confissão, embora tenham frequência ao sacramento da Eucaristia. Mas nós precisamos redescobrir o valor do sacramento da confissão, da penitência. Por quê? Porque isso nos leva a uma compreensão da nossa realidade. Será que estamos preparados para participar do banquete eucarístico? Isso não significa que nós devemos nos afastar, mas significa que nós devemos buscar com frequência o reconhecimento dos nossos pecados, das nossas fragilidades e a correção desses pecados para podermos participar do banquete. Quem se deixa converter por dentro acaba oferecendo aos outros não apenas a aparência de luz, mas a verdadeira luz de Cristo. A nossa vida se converte em luz à medida que nós nos deixamos mover pela luz de Cristo. Jesus afirma que a luz não deve ser escondida. O que adiantaria fazer um belo projeto arquitetônico e depois não iluminarmos esse projeto? É preciso fazer junto com o projeto, junto com a arquitetura do ambiente onde nós estamos, da casa que nós vivemos, é preciso fazer um projeto de iluminação. E esse projeto de iluminação parte da palavra de Deus. Não adianta ter uma bela casa que é mantida nas sombras, na escuridão. É preciso trazer para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, essa luz que é Cristo. No livro 1, capítulo 3, nós encontramos a seguinte afirmação: a verdade ama o recolhimento e foge da vanglória. A verdade ama o recolhimento e foge da vanglória. Quando nós estamos muito ruidosos, muito barulhentos, pode ser que nós estejamos fugindo de enfrentar a nossa realidade interior. Por isso, a verdade, ela trabalha nesse recolhimento, nesse silêncio, enquanto a vanglória, ou seja, a glória do mundo, ela trabalha de uma maneira estrondosa, de uma maneira espetacular. A fé não é um show, a fé não é um espetáculo, é uma intimidade com Deus que nos leva a transformar em gestos concretos, em gestos exteriores, aquilo que nós acreditamos. A luz cristã não nasce do desejo de aparecer, de ser reconhecido, de ser visto, mas da fidelidade no oculto. Quanto mais nós somos fiéis nas pequenas coisas, naquelas que ninguém enxerga, que ninguém vê, quanto mais nós somos fiéis nos pequenos gestos, no escondido da nossa vida, tanto mais isso se torna gesto concreto, o cotidiano da nossa vida. Quando o discípulo vive para agradar a Deus e não os homens, sua vida se torna luminosa, mesmo sem a intenção de brilhar. Isso é a realidade dos santos. Quantos santos, homens e mulheres, viveram no escondido da sua vida, no escondido de uma família, no escondido de uma casa religiosa, no escondido do seu ministério, e ali se tornaram luz para tantas pessoas. Podemos dar o exemplo de São João Maria Vianney, o exemplo de Santa Teresinha, o exemplo de Padre Pio, que viveu esta santidade no escondido de um confessionário, atendendo as pessoas, mas ali esta intimidade com Deus se fez presente. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. A finalidade das boas obras que nós fazemos não é atrair para nós mesmos nenhuma glória, porque isso seria glória humana, mas é atrair a atenção para Deus. Aquilo que nós fazemos, o bem que nós fazemos, deve atrair as pessoas para Deus, não para nós, não para mim, mas fazer com que as pessoas reconheçam esta presença, essa ação de Deus. O fim último não é o reconhecimento do discípulo, mas a glória de Deus. Aliás, como nós meditamos com as parábolas de Lucas, ali quando se fala do discípulo, o servo inútil, não é a inutilidade da pessoa, mas é o reconhecimento de que não é em benefício próprio, mas é como manifestação do amor de Deus,
como adesão ao amor de Deus que o discípulo faz aquilo que faz. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 17, recorda: a paz interior não depende do lugar onde estás, mas de como estás. Não adianta a gente procurar um lugar para ser feliz, não adianta a gente procurar um lugar para viver a vontade de Deus. Nós somos chamados a sermos felizes e a viver a vontade de Deus aonde Deus nos proporciona esse espaço. Não é uma questão de geografia, mas é uma questão de intimidade com Deus. Não é uma questão de buscar lugares perfeitos, mas é a questão de buscar esta intimidade maior com Deus, onde há paz interior, há luz. As boas obras nascem dessa paz e conduzem o olhar para o Pai, não para o ego daquele que realiza. O discípulo não busca a vanglória, mas ele busca essa realização da vontade de Deus. E assim, o quinto domingo do tempo comum nos recorda que o discípulo é chamado a iluminar o mundo, não pela força, mas pela fidelidade. Não pela força de si mesmo, mas pela fidelidade nas pequenas coisas, mesmo e fundamentalmente naquelas escondidas. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que somente quem aceita viver escondido em Deus pode tornar-se luz para os outros. O mundo não precisa de cristãos ruidosos, barulhentos, mas de corações que ardem silenciosamente, de corações que se encontram com Deus no seu silêncio e por isso mesmo se tornam luz para o mundo. Dessa forma, a imitação de Cristo nos ajuda na meditação junto com a palavra de Deus, iluminando para nós a palavra de Deus, trazendo luz a esta palavra de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, e nos faz aprofundar a espiritualidade. A imitação de Cristo quer ser um caminho com Cristo, iluminados pela palavra, seguindo no aprofundamento da nossa espiritualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.